Shalom, um grande shalom para todos que estão vendo o nosso vídeo, canal Boaz Ben Moura. Para os que já estão inscritos, são 16 inscritos, embora um número ainda muito pequeno, mas tenhamos muita emuná, muita fé, que seja em pouco tempo centenas de milhares de pessoas inscritas, fazendo comentários, fazendo pedidos de explicações e fortalecendo, como sempre digo, qual o propósito do canal Boaz Ben Moura? É de apenas espiritualidade. Nós não falamos aqui de religião, não fazemos comentários de religião. Os que nos acompanham, cada um tem a sua religião. E por que não comentar de religião? Porque gera conflitos que não deveria, né? A religião, o seu significado, que significa religar, reconectar ao Criador, e essa reconexão, obviamente, seria de amor simultâneo uns com os outros. Mas não é assim que acontece, né? Nas igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, enfim. Embora algumas religiões sérias tenham trabalhos interessantes, o que mais me chama a atenção são os trabalhos sociais, que são feitos sem nenhum interesse. Qualquer trabalho social, qualquer doação, qualquer caridade tem que ser feita ou por pessoas comuns ou por algum grupo religioso sem nenhuma intenção, sem nenhum interesse de que aquela pessoa que você está ajudando passe para a sua religião, faça parte do seu grupo. Não é assim que funciona, não. Isso não é o mínimo de amor, é apenas interesse, né? E obviamente hoje eu não vou comentar da pandemia, todos nós sabemos o que está acontecendo no mundo, no Brasil, que os casos estão aumentando, as mortes estão aumentando, muitas pessoas dizem que é mentira, que é a mídia aumentando demais, é contra o governo, aquela história toda. Bom, uma coisa para você que tem o Criador, tem Deus dentro de si, que é temente, faça a sua parte. Saia com máscara, com luvas, leve um vidro de álcool, não deixe faltar o álcool em suas casas e assim por diante. Como eu já disse, bem no começo da pandemia, tudo que ocorre no mundo, tudo, é o Criador, é Deus que está fazendo. É o Eterno, o Rei do Universo. Porque nós que estudamos e temos uma vivência dos 5 livros de Moisés, a Torá, muitos chamam de Pentateuco, nós seguimos o que está lá. São leis espirituais para a correção da alma. É para isso, não é de castigo. Eu tenho que cumprir essas leis, são pesadas, isso, aquilo. Né? Tem muitas coisas que são acrescentadas pelos rabinos e você segue se você quiser. Mas eu, por exemplo, procuro seguir o que está exatamente escrito na Torá. E o cumprimento do que está lá é correção da alma, é lapidação da alma. É para isso que serve. Bom, mas hoje eu não vou falar das porções de Torá, eu vou criar uma série de vídeos falando das porções da Torá, das leituras diárias, né? E farei uma explicação a nível cabalístico. Todas as explicações espirituais que eu faço aqui é de nível cabalístico. Aí, como eu já disse, a Cabala não é religião, ela não é esoterismo, ela não é mística judaica, ela não é feitiçaria, ela não é magia, ela não é ensinamentos para ganhar dinheiro, para ficar rico, para fazer as coisas levitarem e atravessar paredes.
E aqui eu explico um básico. Por que básico? Porque muitas pessoas que estão ouvindo não estudam. Mas o propósito de eu falar de coisas cabala, muitas vezes eu explico coisas que nem uso a palavra cabala, cabala ou cabalá, seja como for, que a minha intenção é atingir a pessoa espiritualmente, fazer ela enxergar onde ela está errando, que ela está obedecendo o seu ego, e quando ela não enxerga os seus próprios erros, ela só consegue enxergar do outro, ela se torna o advogado ou advogado, o juiz ou a juíza, o condenador ou condenadora, e bate o martelo. Há poucos dias eu assisti novamente um filme chamado A Cabana, um filme fantástico, maravilhoso, recomendo, que é sobre o livro A Cabana. E uma das cenas que se trata de justiça comenta justamente disto, quando você só enxerga o outro e é o juiz preparado não para absolver, pior, é o juiz que está preparado ou preparada para condenar. Mas você não consegue olhar para si e ver os seus erros, que se você conseguir, bom se pudéssemos nos dividir em dois e o segundo olhasse nós mesmos olhando para nós, encontrasse os defeitos nossos, de todos os possíveis, e fizesse o mesmo que nós geralmente fazemos, condenar, julgar, condenar, apontar, bater o martelo. Não tem perdão, né? Sou eu somente, o meu mundo, as minhas ideias, sou eu mente que estou certo, estou certa e pronto, acabou. E é justamente disso que eu vou explicar hoje. Hoje eu vou estar explicando o oitavo atributo do Tamareira de Devorá, do livro de Moshe Cordovero, que foi um grande cabalista, teve um grande mestre cabalista. E nesse atributo, o título dele é Segurará com força as nossas iniquidades. Quem segura com força as nossas iniquidades, nossas transgressões, os nossos erros, nossos pecados? O Criador. Imagina se o Criador fosse como nós. Quando eu falo nós, que eu, embora tendo uma vida de prática e estudos espirituais, eu sou também falho. Eu posso falhar, eu posso ficar com fúria, com ódio, com rancor e também me tornar o juiz. Porém, toda vez que eu sinto o desejo do ódio, da raiva, do rancor, de julgamento, eu busco anulação. Se é muito forte, eu me recolho, vou orar, vou pedir para o Criador que não me deixe me entregar esse tipo de sentimento, que venha a mim o perdão, a compreensão, desde que todos nós somos uma só alma, o que o outro faz é como se eu mesmo estivesse fazendo também. Então, quando eu julgo, quando eu maltrato, quando eu condeno, estou fazendo também a mim mesmo. Obviamente, o que diz aqui no oitavo atributo é exatamente que o Criador, ele segura as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ele não, nos nossos erros, do menor ao maior, ele não nos condena logo. Ele nos dá a chance de arrependimento, ele nos testa, isso sim, ele nos aperta de alguma maneira, né, que aí, muitas vezes pelo ego, o único mal que existe é o ego, ele não deixa você enxergar que o erro tá, que tá, o Criador está chamando a sua atenção para você mudar. Então ele te manda ou uma doença com um ente querido seu, ele te manda
complicações nas dívidas, faz você perder seu emprego, te coloca em situações que para você são dolorosas. Ele está chamando a sua atenção. Aí você tem que parar. Quando você tem uma espiritual, vida espiritual e vida religiosa, você pode ter uma vida religiosa e uma vida espiritual, uma vida espiritual e uma vida religiosa. Mas tem muitos casos que a pessoa é espiritualista, ela só tem uma vida espiritual. E espiritualista não quer dizer também que eu possa fazer muitas coisas, frequentar todo tipo de organizações religiosas, seitas, fazer aquela mistureba louca. Aí você se perde, você tem que seguir um caminho na vida espiritual. Eu segui o caminho da Cabala, da Torá, e ali também com uma certa quantidade de práticas judaicas, né, que não tá longe das práticas cabalísticas. Né? Como eu já disse, o judaísmo nasceu direto da Cabala, e a Cabala é praticamente a mãe das religiões. E vai chegar um tempo que toda a humanidade vai buscar a espiritualidade, vai buscar o amor ao próximo e ao Criador. Você só vai chegar ao Criador com o amor ao próximo, sem buscar o amor ao próximo, o perdão, a tolerância, compreender o outro e olhar só para si no sentido de encontrar os seus erros, seus defeitos, o que você faz de ruim, que você magoa, que você mente, que você engana, né? E aqueles que têm mais poder aquisitivo querem explodir o mundo, fazer armas nucleares, gastar fortunas imagináveis em pesquisas espaciais, colonizar Marte, isso aquilo que eu já comentei, e o poder do ego, que poderia estar fazendo todas essas tecnologias, todas essas fortunas para um mundo melhor de se viver. E onde há união, a energia, a luz do Criador, ela vai pairar, embora uma quantidade muito pequena ainda. Mas é um primeiro passo. Bom, o que ele fala aqui? O homem também deve se conduzir por esse atributo e não sepultar o bem do seu próximo e lembrar o mal que ele fez. Pelo contrário, deve sepultar o mal e esquecê-lo, abandoná-lo de forma que o mal não habite com ele e o bem esteja sempre disposto diante dele. Ou seja, se alguém te magoou, te feriu, te fez o mal, e vou mais longe, alguém que fez algo assim terrível mesmo, até com a humanidade. Enquanto você guardar ódio, rancor dessas pessoas, você está destruindo a você mesmo. Você está buscando o mal para você mesmo, enquanto mais você odeia, enquanto você mais tem rancor. Então, eu vou dar um exemplo mais simples. De pessoa, alguém te magoou, seja na família ou no trabalho, e você começou a ter raiva e ódio daquela pessoa. E muito antes disso, essa pessoa já fez o bem a outras pessoas, ajudou, foi prestativo, prestativa e também até você. Quando para a pessoa eu considerar ela uma pessoa que tem o bem dentro dela, não precisa ela fazer o mal, fazer o bem para mim, que é pensar de forma egoísta. Se ela já ajudou outras pessoas, não estou falando só com dinheiro, com doações de alguma coisa, mas de o mínimo que for, nem que seja pegar uma pessoa ali no trabalho que está com dificuldade em fazer algo, a pessoa vai lá e ajuda a pessoa, ensina como fazer, ajudar alguém a atravessar a rua, dar uma caridade em dinheiro para alguém na rua, sem julgamentos, sem interesses e assim por diante. Um abraço, um conselho, né? O amor a prática do amor vai de algo muito pequeno a algo grandioso. Como, por exemplo, já aconteceu na história, pessoas doar toda boa parte ou toda a fortuna para alguém, para pessoas em grandes dificuldades, né, quando percebeu que a sua vida teria sentido fazendo isto.
E você tem que lembrar o que essa pessoa já fez de bom para você ou para alguém, ou para os dois. Isso que você tem que guardar, fazer florescer. E o mal que a pessoa causou a ti ou a outros, ou somente a outros, não é por causa que a pessoa só fez o mal para outros e não fez por você que você vai absolvê-la no sentido, era uma pessoa ótima, maravilhosa, só fez mal para os outros, não fez para mim. Não, o que você vai fazer? Sendo um amigo, amiga dessa pessoa, você vai dar conselhos para ela não fazer mais, porque isso não é legal, isso não é correto. Ela, é, ela pode fazer o contrário. Tem que dar conselhos, né? Não estou falando para condenar, mas dar conselhos. No não concordar não quer dizer não condenar. O não concordar significa também você ensinar a pessoa, aconselhar a pessoa, você ser uma luz para essa pessoa. Então, desde já, lembre-se, seja de parentes, amigos, conhecidos, seja lá o que for, perdoe, enterre o mal, enterre, sepulte. Como está dizendo aqui no livro, ele deve se lembrar do bem e fortalecê-lo por todos os atos que ele fez e não descontar no seu coração e dizer: se ele me fez o bem, eis que me fez o mal, e então esqueceu o bem. Não deve proceder dessa forma, mas em relação ao mal, deve concordar com todas as formas de reconciliação que puder, e não deve jamais abandonar o bem de seus olhos. Deve fechar os olhos do mal o máximo que puder, assim como o Santíssimo abençoado seja, segura com força as nossas iniquidades. Então, tudo que nós fazemos de mal, transgressões, maus atos e pensamentos, mais terrível que for, o Criador, quando você se arrepende de verdade, ele esquece. É como se ele fechasse, entre aspas, os olhos, já que o Criador não tem olhos, é um sentido figurado. Né? Vamos abandonar aqui essa ideia de o Criador ter uma forma. Não tem. Ele dá as costas, fecha os olhos e é como se fingisse o que não está acontecendo. Por quê? Que ele vai esperar o seu arrependimento. Se o seu arrependimento não vir por conta própria sua, ele vai fazer alguma coisa acontecer. Ele vai apertar como qualquer pai rigoroso, né? Ele tem, o Criador, ele age como pai em um momento e em outro momento ele age como mãe. Quando eu falo mãe, mãe de fato. Que muitas vezes, para que um filho e uma filha tenha uma certa educação, ele tem que experimentar a força da mãe e a força do pai, a misericórdia e a severidade. Os dois têm que estar em um equilíbrio. Você não pode educar, por exemplo, a mãe geralmente é só misericórdia, 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 faz tudo que os filhos querem e às vezes eles ficam mal agradecidos, mal educados, egoístas demais e isso pode atrapalhar no futuro. E pode atrapalhar principalmente no desenvolvimento de seus filhos. Como geralmente acontece, a mãe, ela sozinha cuida dos filhos, separada do pai, coisa do tipo, e ela, com medo que os filhos, né, não passem pelos sofrimentos que ela passou, por exemplo, então ela começa a dar tudo que eles querem, não deixam fazer nada, então eles vão se comportando de maneira inadequada e vão se acomodando dentro, não querem enfrentar a vida lá fora, não querem se casar, não querem serem terem autodeterminação e voar com as próprias asas. E isso vai atrapalhando o desenvolvimento dos filhos. Então a mãe ela tem que e muitas vezes muitos pais fazem isso também. Ele age como mãe. Muitos pais agem como mãe. Em outro vídeo vamos falar muito disso, da questão da força feminina, da força masculina, o que é o homem, o que é a mulher, né? Para que
o homem, ele é, como eu já falei, ele é doação, a mulher é recepção, o homem ele não pode ser recepção e a mulher não pode ser o tempo todo doação, né? Então, quando se usa também a severidade para correção, né, quando os filhos se comportam de tal maneira e se faz a correção com a severidade, isso geralmente pode dar certo. Se não der certo na primeira, pode dar na segunda e assim por diante. E é o que o Criador faz também. Ele vai apertando nós, em particular, e toda a humanidade também, com dificuldades e com muitas coisas. É o que está acontecendo agora com o mundo, por exemplo. Né? Não só o corona, todo mundo fala só do corona, mas nós também temos problemas ambientais, como o nível do mar subindo, é, tremores de terra e terremotos em vários pontos do mundo acontecendo, que a mídia agora só está focando a pandemia, possíveis quedas de meteoros, possíveis voltarem a atividades vulcões, né? E quando o vulcão entra em atividade total, uma força muito grande que faz os vulcões perto de mares, né, causarão tsunamis, entre outras coisas, né, superaquecimento do planeta. Agora o planeta ele está melhorando devido que todos estão em casa. Embora com tudo isso que está acontecendo, muitas têm se mostrado amorosas e muitas rancorosas. Pessoas cheias de ódio, pessoas que querem voltar para as ruas para ganhar dinheiro, outros para as baladas extrapolarem nas suas baladas, consumir, aquela loucura. Outros não suportam estar dentro de casa com as suas famílias, está tendo muito brigas também entre marido e mulher, agressões, porque não tem. Isso que é mais doloroso. A humanidade não tem amor um pelos outros. É só ódio, é só rancor. Só se aproximam uns dos outros por interesses, tanto de famílias, no trabalho e assim por diante. Aí quando a pessoa está em apuros, como uma pessoa que sai na rua, detesta todo mundo, não quer que ninguém encoste nele ou nela, faz aquelas caras feias dentro do trem, do metrô, dos ônibus que não estão lotados, aquelas caras feias, é exatamente que as pessoas não estão suportando encostar uma nas outras. Elas gostariam, no fundo, que cada uma delas tivesse um vagão só para si, um ônibus só para si, um trono só para si, uma coroa, né? Eu sou o rei, sou a rainha, o meu mundo é este, e quem não está de acordo com ele, fiquem longe de mim. O desejo das pessoas é tão grande estar longe uma das outras que aconteceu a quarentena. Estão distantes. E as pessoas que não suportam, tem muitos pais aí que não suportam ficar perto dos filhos, não tem paciência de ensinar, de conversar, de bater papo. Eles querem ficar calados olhando para o celular, olhando para a televisão, vendo besteiróis. E estão impacientes por isso. O meu filho me pergunta, minha filha me pergunta isso, aquilo, tá enchendo o saco, não sei o que, aquilo, a minha mulher pede para me fazer as coisas e tudo mais, e se tornou algo assim, um terror na vida de alguns homens e algumas mulheres, algumas famílias que já estavam destruídas e continuam destruídas e vivendo ali porque são obrigados. Então é por isso que o Criador também mandou o corona para as pessoas se afastarem, já que não querem estarem juntas, se detestam, e também aquelas pessoas que eles não suportam dentro da própria casa conviverem, né? E se as coisas não melhorarem na relação entre as pessoas, que eu estou vendo que não vai melhorar, o Criador vai mandar uma outra onda. Ele vai mandar outra onda
com ou outro vírus ou algo assim um pouquinho mais agressivo, né? Os maremotos, terremotos e assim por diante. Por que que ele está fazendo isso? Que nós precisamos, ou pelo bem, ou pela força pesada do Criador, nos aproximarmos uns dos outros e amarmos, nos amarmos, né? Na nossa pequena cabecinha, que nós somos uma só alma, que somente o nosso amor um pelo outro, criar projetos para ajudar uns aos outros, o respeito, a reconstrução da família, é, a reeducação dos filhos, e é o que vai trazer luz para todo esse planeta, e que nós vamos ter consciência de como vivermos bem, todo mundo, sem um explorar o outro, sem guerras. Com isso, as doenças vão desaparecer, que as doenças físicas, geralmente, tudo é a loucura que nós vivemos, né? As pessoas no seu dia a dia, saem mais da boca delas palavras horríveis, como os palavrões e outras mais pesadas. Você sai na rua, é difícil ouvir uma palavra bonita, uma palavra boa que traga luz. É só palavrões, palavras de ódio, de briga, de discussão. É só isso. É só isso. Desde que inventaram o celular, a gente é obrigado a ouvir tudo isso dentro dos ônibus nas ruas. É falar de imoralidades também. Fofocas, então, está no topo. Então, são todas coisas que trazem só as forças negativas. O Criador, ele também tem as forças negativas. Se você se comporta de tal maneira, ele manda essas forças negativas para te bater mesmo. Bater, 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 até você acordar. Opa, no dia que eu começar a ter atos e falar coisas boas, as coisas vão funcionar melhor. Aí depois você não sabe, porque você tem uma doença, um câncer, um problema de coração, né? Veja ao seu redor tudo que você faz e juntando todas essas pessoas do mundo todo, isso se faz o mundo que nós vivemos. Aí a pessoa ainda tem a hipocrisia de falar o mundo é ruim, o mundo é uma porcaria, mas ela não sabe que o mundo somos nós, não é o planeta em si. O planeta está seguindo a sua conexão com as forças da natureza, com o universo. Nós indo ao contrário. Então, o ensinamento de hoje do Tamanho de Devorar já é um começo para a gente ter um mundo mais humanizado. É o que eu chamo do mundo espiritual. Principalmente de um mundo espiritual. Não precisamos mais de socialismo, capitalismo, comunismo, anarquismo, ou qualquer outra ideia filosófica. Nós precisamos de um mundo espiritual. De um mundo espiritual não é você ficar todo mundo com os braços levantados, orando, pedindo só para si, não. Eu estou falando de união. Espiritualidade significa união. Fazer com que todos os povos do mundo todo, de todas as nações, sejam uma só família, um só corpo. Então, esqueça tudo aquilo que as pessoas te fizeram, te magoaram, que você também já deve ter magoado pessoas, feito mal com pessoas. Do jeito que você quer que elas esqueçam, também esqueça o mal. Só lembre daquilo que a pessoa fez de bom. E todos nós, o pior que sejamos, temos feito algo de bom. E assim mesmo, como mostra no filme também A Cabana, se aquela pessoa faz algo que não é bom, procure saber como foi o passado dela, o passado do pai dela, do avô dela. Tem um histórico. Desde já, muita luz para todos vocês. Shalom, que o Criador abençoe todos vocês. Vamos pedir cura, não exatamente para o vírus desaparecer, e não adianta ele desaparecer e a humanidade continuar carregada de ódio. Vamos pedir cura do nosso ódio, do nosso rancor, da nossa desunião, que tenhamos amor uns pelos outros, que tudo vai ser maravilhoso. Amém.